isso. Então, cara, o que acontecia? Eu tinha minha crise de ansiedade e aí eu percebia na minha cabeça, é muito louco isso, porque eu sinto isso, depois que eu me recuperei eu senti isso. Eu tinha crise de ansiedade e eu percebia que comendo eu conseguia fazer com que essa crise diminuísse. Então eu comecei a abusar na comida. E quando você vai ver, malandro, você estoura. Eu, graças a Deus, não precisei procurar uma ajuda. Mas se você precisa, cara, o primeiro passo pra você conseguir sair dessa. É isso, gente. Vem debater com a gente esse tema. Vamos tocar uma música aqui. Já a gente vai te colocar no ar. Bora. Inclusive, siga a Mix. @Mix Tudo na Mix. A gente quer você lá no nosso Instagram. E siga a Gigi também. Qual que é o seu? @Giza, com 2 Is e H no final. E o seu? Siga o Guipa também. @Guipa Oficial. Troco likes. Ai, também troco. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Bruno Mars, 24 Karat Magic. E a gente tá aqui, ó, ao vivaço pra todo o Brasil, falando sobre o que mesmo, Guipinha? Sobre transtornos alimentares. Doença que incomoda muita gente e às vezes as pessoas nem sabem que estão com essa doença. São 12 tipos. Meu amigo, é complicado. Exatamente. Um ouvinte nosso falou sobre os homens também sofrerem bastante com isso. Só para lembrar que hoje a gente deu um dado aqui, né? Que uma pesquisa do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido mostrou que a obsessão por um corpo perfeito tem contribuído para o aumento dos casos de transtorno também entre os homens. E esse problema pode estar ocorrendo no Brasil. Então agora, sem esse lance de gênero, né, ô Guipa? Sim. Porque eu acho que é uma coisa que acompanha todo mundo. Todo mundo. Eu acho que a mulherada tem um pouco mais de dificuldade pra parar de comer doce, por exemplo. E às vezes acaba engordando mais quando tá ansiosa, porque acaba indo pra parte do doce, porque envolve também questão de TPM, né? Questão que precisa os hormônios, doce, né? mais São hormônio. Exatamente. Mas todo mundo passa por situações como essa se não se cuidar, entendeu? Tem que parar. E tem gente que não só por ansiedade, né, fica com esse tipo de problema. Tem gente que fica com esse tipo de problema porque quer ficar com o corpo perfeito. Sabe? Questão não se de vê, estética, né? Exato. Não se enxerga bonito, se enxerga gordo ou se enxerga gorda. Magro demais também. Exato. Vamos deixar de lado esse padrão e seja feliz. Se estiver incomodado com alguma coisa, procure um médico. Não se automedique, não faça dieta sem ter a orientação de um profissional, porque quando você para de comer uma coisa, seu organismo logo, e você não tiver um cuidado com isso, com essa pausa de se alimentar de forma maior, de comer mais vezes, você para de comer isso e não ter uma ajuda do nutricionista, você acaba perdendo nutrientes, acaba ficando doente, fica às vezes com anemia. Tem de pessoas que param de comer pra fazer dieta sem acompanhamento, ficam com anemia, é algo gritante. Só pra complementar rapidinho, Guipa, vamos também falar, né, das pessoas que... Eu acho assim, se você acha que o seu corpo não é o corpo bonito ideal pra você... Sim. Pode mudar também, eu sou a favor disso. Se te faz bem, vai, mas faça com um profissional, com tá? ajuda, exatamente. Vamos lá. Isso. Boa noite. Eu segui a recomendação da OMS e não dei açúcar para minha filha até os 2 anos de idade, nem sal até 1 ano de idade. E é incrível a relação que ela tem com a comida de verdade, a comida saudável. É muito interessante fazer isso com a criança para ela aprender a comer saudável. Muito legal. O segredo é não ter besteiras em casa. É isso. Um beijo para todo mundo. É isso. Nossa, um beijo pra você, minha linda, que já fez isso com a sua filha ou filho. Não vi direito. É hábito, gente. É hábito, gente. Olha, eu vou falar pra vocês, cara. Nenhuma criança vai morrer se você não der danoninho pra ela. Ela não Nenhuma conhece, criança ela não vai nem saber. morrer se você não der passatempo pra ela. Se você não der traquinas pra ela. Não precisa disso, sabe? É questão de costume. Eu sei, tem muita mãe mais velha, ô Gigi, Babi, que fica nessas, meu filho precisa comer bolacha, meu filho precisa comer doce, meu filho precisa tomar leite, porque senão não vai crescer saudável. Cresce sim, dona Flor, cresce sim, cresce até mais saudável. E se os nossos pais lá atrás tivessem um pouquinho mais de informação, porque a gente também tem que entender que agora tudo tá mais fácil, né? Exato. Lá atrás era mais difícil. Então, o que acontece? Hoje a gente não tava aí sofrendo, tentando fazer essa reeducação alimentar, né, Guipa? Isso então, mesmo. Pra essa geração agora, gente, mães, pais, vamos se atentar. Mix Tudo. Mix faltando 20 para as 7, a Loki, Hear Me Now, ô Guipa. Oi. Pra falar com a gente sobre transtorno alimentar, tem a doutora Mayra Astur. Hoje é dia de Mix, né? O Papo Mix Bem-Estar aqui no programa. Maravilhoso. Já tá aí online ou não? Na volta? A gente vai ligar pra ela. Ah, legal. Maravilha, então. Ela. Vamos pro intervalo e na volta a gente liga pra ela, é isso? Vamos. Vamos Então dar um tá giro bom. também nas redes sociais, Guipa? Vamos agora. Mix Tudo na Mix. Segue a gente aí, tá bom? Aham. Então, Babi tá aqui esperando a sua sugestão de pauta. A gente Exatamente, ama. é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais e mandem sugestões de pauta. Faça como a Laísa que tá aqui junto com a gente acompanhando o programa. Quem também tá ligado sempre aqui na Rádio Mixiana, Flávia Lima, o João Júnior, Letícia Cecília. Muito obrigado a todos. Valeu. Tamo junto.
O melhor mix do Brasil e chegou a hora. Agora, Papo Mix Bem-Estar com Mayra Astor. Mix, a doutora Mayra Astor mais uma vez com a gente no Mix Papo Bem-Estar, é isso? Papo Mix Bem-Estar, troquei. Maravilhosa. A ordem dos fatores não altera o produto. É isso, boa, Guipa, obrigada. Agora sim, seja bem-vinda, doutora Mayra. Obrigada, boa noite, tudo bem, Gi? Tudo bem, Guipa? Tudo bem, doutora? Como estamos? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Doutora, o transtorno alimentar engloba várias doenças, né? Mas a primeira coisa é identificar os sintomas e não negar a ajuda. Quais são os hábitos mais comuns de uma pessoa que tem o transtorno alimentar? Dá pra gente fazer uma lista para as pessoas pensarem? Dá sim. Na verdade, assim, esses transtornos alimentares, né? Quando a gente fala nesse termo, transtorno alimentar, ele engloba várias doenças e elas são consideradas transtornos mentais mesmo, né? E aí, algumas dicas, pequenos sinais a gente pode perceber de que alguma coisa está indo fora do normal. Então, são sinais gerais, tá? Não são exclusivos de uma doença só. Então, por exemplo, aquela pessoa que pratica ginástica de forma exagerada, quem a gente percebe que ganha ou perde peso com uma rapidez muito grande, pacientes que estão constantemente em dieta. Sabe aquela pessoa? Hoje estou na dieta da lua, hoje estou na dieta de não sei o quê, hoje estou na dieta de não sei o quê, né? Aquela pessoa que se preocupa com absolutamente tudo que vai ingerir, então fica fotografando todas as refeições, fica contando caloria, essas coisas. O que mais? Acontece, né? Acontece bastante. Tudo bem se você está tendo um acompanhamento de um profissional de saúde, que muitas vezes isso faz parte do processo de emagrecimento ou tudo mais, né? Mas fazer sozinho por fazer, às vezes as pessoas exageram. Também, né? Tem gente que que se alimenta longe de amigos e familiares. Tem as pessoas que vomitam ou têm episódios de diarreia com muita frequência. E até pessoas que se isolam socialmente, né? Então, assim, são alguns sinais que você para ver, ou meu amigo está tendo isso, ou eu estou sentindo isso. Então, é para piscar um sinal de alerta. Ô, doutora, a gente recebeu um áudio aqui falando justamente sobre uma dessas doenças, né? Esses transtornos alimentares, que é sobre bulimia, não foi, Guipa? Exatamente. A gente recebeu um áudio aqui, que é um áudio forte, mas é importante a gente colocar para as pessoas perceberem que elas necessitam de ajuda quando tem esse tipo de problema, não ter medo de pedir ajuda. Então, é um áudio colocar, aqui, né? Exatamente, da Ana Flávia Lima. Vamos colocar aqui para a doutora ouvir. Na sequência, doutora, você explica pra gente o que é a bulimia. Vamos ouvir o áudio, na sequência Exato. você já pode entrar explicando, tá? Tá. Oi, tudo bom? Meu nome é Ana Flávia e eu tenho uma prima que morreu com 28 anos de anorexia, pesando 28 quilos, e ela tinha mais o tamanho, então vamos colocar aí 1,58, 1,59. Desde os 15 anos que minha família lutava contra a anorexia com ela, né? Ela chegou a ficar em hospital ala psiquiátrica, né? A parte de transtornos alimentares. E foi muito complicado. E perdemos ela para anorexia e para bulimia. As pessoas acham que isso é lenda, mas não é. Eu sou professora e eu tenho muitos alunos adolescentes e muitas alunas têm anorexia e são bulímicas. É muito triste mesmo e muito preocupante. Tá aí, ó, ilustrando exatamente, né, que isso não é uma brincadeira, né, doutora? Sim, com certeza. Então, assim, todos esses transtornos mentais, a gente sabe que tem aspectos genéticos envolvidos, tem aspectos biológicos, então vai envolver a liberação de alguns hormônios, de neurotransmissores, que são responsáveis pela modulação de apetite, humor e também aspectos psicológicos também importantes, tá? A bulimia é considerada um dos tipos de transtorno alimentar e, assim, para a gente fechar um diagnóstico, normalmente os médicos psiquiatras, eles fazem uso de alguns critérios, tipo, você vai identificando se a pessoa tem ou não tem tal sintoma, né? E a bulimia nervosa, por exemplo, ela vai englobar aqueles casos de pessoas que têm episódios de restrição alimentar, sabe? É aquela pessoa que se recusa a manter o peso numa quantidade adequada para a sua idade, para o sexo. Então, assim, pessoas muito magras, com medo intenso de ganhar peso e de ficarem gordas. São pessoas que têm uma
percepção errônea na forma de se enxergar, e também elas sentem assim, uma influência exagerada do peso na própria autoavaliação. Então, ela denigre a sua autoimagem porque ela está gorda ou porque ela acha que ela está gorda, né? Isso vai se refletir em várias alterações. Em alterações, por exemplo, endócrinas. Então, a mulher que começa a ter, parar de menstruar, ela começa a ter atitudes como, por exemplo, ela pula as refeições, ou então ela começa a restringir os alimentos. Ai, só como alface, só como nozes, né? Coisas assim de baixo teor calórico. E também podem apelar para os jejuns, para laxantes, enfim, aí a coisa desanda. Então, tem um aspecto importante do padrão de beleza, né? As modelos de antigamente, agora dá uma melhorada, como o Guipa falou, né? Mas as modelos de antigamente eram extremamente magras, incentivavam as adolescentes, né? Que é um público principalmente, assim, mais influenciável, a também terem um padrão de magreza que é absolutamente incompatível com a saúde. Sim. E o risco de uma magreza excessiva e de morte, ele é real, ele é muito real, assim como a Ana Flávia falou, infelizmente, sim, né? Sim. E doutora, eu vi que a Ana Flávia, ela comentou o seguinte, que ela perdeu a prima com anorexia e com bulimia. Ela citou as duas coisas. Qual que é a diferença dessas duas doenças? Elas andam de forma conjunta? Quem tem uma tem outra? Qual que é a diferença? Boa, Guipa. Não necessariamente andam juntas, mas quem tem um tipo de transtorno alimentar tem uma chance e um risco maior de ter outros transtornos mentais, inclusive. Então, entendi. Por exemplo, uma pessoa que tem anorexia pode ter bulimia, pode ter compulsão, pode ter depressão, pode ter ansiedade e assim por diante, né? Então, a anorexia, tem que lembrar aquele padrão daquela modelo extremamente magra, tá? A bulimia é diferente. A bulimia nervosa, a pessoa tem episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, de repente, aquela pessoa que bate no desespero, come muita quantidade de comida num curto espaço de tempo. Então, é uma quantidade de comida maior que o das outras pessoas, né? E isso anda junto com aquela sensação de falta de controle. Então, é a pessoa que come muito, se sente descontrolada e culpada porque comeu muito, e aí vai adotar comportamentos compensatórios que na maior parte das vezes são inadequados e recorrentes para tentar perder esse peso. Então, é aquela pessoa que come muito, depois vai tomar um laxante, come muito, depois corre para vomitar, come muito e vai para academia exagerar na ginástica. É um padrão bem diferente da anorexia. É tudo muito, né? E é assustador, viu, doutora e Gi, o tanto de pessoas que fazem isso e que acham normal, cara. Sabe? Que acham normal. Eu já escutei de várias pessoas, amigas minhas. Às vezes eu como demais, eu vou lá, coloco o dedo na goela e vomito. Gente, não é normal isso, pelo amor de Deus, cara. Você tá acabando com a sua saúde, cara. Ô, Guipa, mas sabe que doutora, tá tão frequente que é mais fácil hoje em dia você ouvir de outra pessoa que ela também sente a mesma coisa que você. Então, um acaba ouvindo do outro. É por causa da frequência mesmo, sabe? Mas surreal, isso, claro, cara, que não é normal. Aí acaba naturalizando, né? Banaliza. E vou falar uma coisa, viu, gente? Doença. Desculpa te cortar, mas eu vou dar uma cornetada aqui na Anvisa, sei lá se é Anvisa, o que é e tal. Porque, o que tem de remédio hoje, que são remédios perigosos e que você consegue comprar na farmácia sem receita, é uma enormidade, né? Cara. É uma enormidade. Tem remédio que faz você, no número 2, soltar gordura, você não precisa de receita pra comprar. Tem remédio diurético, que é utilizado pra pressão alta, mas que as pessoas usam como diurético, que você consegue comprar sem receita médica. Isso mata, gente. Não é brincadeira, isso mata, velho. Então, assim, os caras deviam começar a ter um controle maior, fora as receitas falsas também. Que, hoje eu te falar pra você, eu tenho amigo meu que vai em farmácia boa aí com receita falsa e compra. Mas é complicado, sabe por quê? Se você tem a intenção, você consegue esse tipo de resultado até com coisas naturais. Um chá, efeito colateral de algum tipo de alimento. E também engloba maus profissionais, né? Tem gente que exagera, tem gente que realmente exagera. Tanto na prescrição de medicamentos para emagrecer, quanto de coisas de suplementos para engordar. É complicado. O importante é, assim, você ter bom senso, né? Bom senso cabe em qualquer lugar. E claro, acho que o governo faz a parte dele, mas é muito complicado restringir, né? Medicamento é difícil mesmo.